Oi, gente, tudo bem? Na aula passada, a gente viu como transformar uma raiz em potência e como transformar a potência numa raiz. Hoje nós vamos dar continuidade com a raiz, só que a gente vai ver o quê? As propriedades do radical. Então vamos lá? A nossa primeira propriedade é a potência de uma raiz. Quando o índice da potência apresenta o mesmo índice da raiz, ambos se anulam. A gente estava vendo qual era a raiz quadrada de 16, por exemplo. A gente sabia que era 4. Qual era a raiz cúbica de 8? A gente chegava aqui, era 2, porque era 2 vezes 2 vezes 2. Agora a gente vai ver as propriedades que tem entre nossos números e o nosso radical, certo? Então, a primeira propriedade diz, se o expoente que tiver aqui dentro for o mesmo do da raiz, a gente consegue anular, ou seja, a gente corta o de dentro com o de fora e o resultado vai ser o próprio A, ou seja, a nossa própria base, certo? Então, vamos ver alguns exemplos. 7 ao quadrado. Lembrando que quando não aparece o índice aqui na raiz, é porque é 2. Então, se a gente tem 2 dentro e 2 fora, a gente consegue cancelar e sobra o próprio 7. A mesma coisa aqui, a gente tem a raiz de 10 ao cubo no índice 3. O que vai acontecer? A gente vai cortar o 3 de dentro com o 3 de fora. Por quê? Porque são iguais. Então, o resultado é o próprio 10. Agora temos a segunda propriedade, raiz de uma potência. Quando uma raiz é base de uma potência, o índice da potência P, que é esse índice aqui que está fora, passa a ser o índice do radicando. O que quer dizer? Se a gente tem uma potência aqui fora, a gente consegue jogar ela aqui para dentro no A. Então, se a gente tinha a raiz de A no índice N, na potência P, a gente consegue colocar o P que estava fora para dentro, resultando assim. Então, vamos ver um exemplo. A gente tinha a raiz quarta, lembrando que quando não aparece aqui é porque é 2, e isso aqui é elevado na potência 2. Como a gente viu nessa propriedade 2, a gente consegue lançar ela aqui para dentro. Então, a gente vai ficar com a raiz de 4. Se o 2 estava fora, ele vai vir aqui para dentro. E usando a propriedade 1, que a gente viu que quando esse índice fosse igual ao de fora, eles se anulam, o resultado é o próprio 4. Certo? Terceira propriedade, raiz de uma raiz. Quando uma raiz é raiz ou radicando de outra raiz, multiplicamos os seus índices. Então, a gente tem a raiz de n multiplicado a raiz de p no termo da base A, certo? O que a gente vai fazer? Vamos multiplicar o índice dessa raiz com o índice dessa raiz. Então, a gente vai ficar com uma raiz só de A e vamos multiplicar o n vezes o p. Como, por exemplo, a gente tem aqui a raiz quinta da raiz de 3 de 2. O que a gente vai fazer? Vamos manter a raiz, mantemos a nossa base, nosso radicando, que é 2. E aqui a gente vai ficar com 5 vezes 3. 5 vezes 3. Então, a gente vai ficar com a raiz de 2. E aqui o índice vai ser qual? 5 vezes 3, 15. Na 15. Certo? Nossa quarta propriedade é a multiplicação de raízes com o mesmo índice. Isso ocorre quando a gente tem a raiz de A no índice N, a raiz de B no índice N, a raiz de C no índice N. Ou seja, o que muda é os radicandos. As potências são a mesma, no caso do radical, certo? Aqui todas são N's. Então, a gente consegue reescrever elas todas na mesma raiz, com o índice N, que é o que aparecia anteriormente. E o que muda? A gente multiplica A vezes B vezes C dentro da raiz. Então, vamos ver um exemplo. A raiz de 2 elevado ao cubo vezes a raiz de 4 ao cubo. O que acontece? A gente consegue reescrever ela na mesma raiz. Então, a gente vai ficar com a raiz, aqui o índice segue o 3, e a gente faz 2 vezes 4. Ou seja, o que a gente tinha duas raízes,
a gente conseguiu juntar em uma. E além do mais, quanto dá 2 vezes 4? Resulta em 8. Mas a raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? Isso é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Certo? A nossa quinta propriedade diz o seguinte: divisão de raízes com o mesmo índice. Então, a divisão de raiz com o mesmo índice resulta numa só raiz de índice n, onde a divisão é efetuada pelos seus radicanos. Então, se a gente tem a raiz dos radicanos a divididos por b no índice n, a gente consegue separar em duas raízes. A raiz do de cima, ou seja, do azinho com índice n, divididos pela raiz de b no índice n. Como, por exemplo, a raiz de 25 divididos por 9. A gente sabe que quando não aparece aqui, o índice significa que é 2, ou seja, a nossa raiz quadrada. Então, a gente consegue separar isso aqui em duas raízes. A raiz de 25 divididos pela raiz de 9. Mas a gente sabe qual é a raiz de 25? É 5. E a raiz de 9 é 3, certo? E se a gente tivesse uma raiz e quisesse juntar ela de novo, a gente poderia. Se no caso a gente tivesse assim, a raiz de 8 divididos pela raiz de 2. Assim a gente não conseguiria fazer o cálculo, porque a raiz de 8 não é uma raiz exata e a raiz de 2 também não é uma raiz exata. A gente chegaria numa raiz aproximada. Então, o que a gente pode fazer? Colocar eles numa raiz só. Então, a gente fica com a raiz de 8 divididos por 2. Mas quanto é 8 divididos por 2? É 4. Então, a gente ficaria com a raiz de 4. E a raiz de 4 a gente conhece o número, que é 2. Então, todas essas propriedades, tanto a gente consegue ir daqui para cá, quanto a gente consegue voltar. A nossa aula de hoje era isso, gente. Eu vou deixar uma lista de exercícios para vocês fazerem. Qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp, tá certo? Beijão e até a próxima aula.